Olá, amigo, olá, amiga, Progresso em Foco. Hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui uma das lideranças do PL em Novo Progresso. Nas últimas eleições, foi eleito vereador e já está atuando. Nós vamos conversar com o engenheiro Ayrton. Ayrton, muito obrigado por estar aqui. Bom, Wesley, muito obrigado por estar me recebendo, pelo convite, pelo espaço aqui no Progresso em Foco. Acredito que a sua iniciativa em estar convidando lideranças, profissionais liberais aqui para o seu espaço engrandece muito o conhecimento da população, seja sobre assuntos diversos do dia a dia, atualidades, e também assuntos de cunho político, visto que hoje essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem visto, né? A falta de conhecimento e interesse pela política da população. Então, acredito que esse tipo de assunto, de bate-papo, engrandece muito a nossa população em geral. Ayrton, você é engenheiro civil de formação, e o que te motivou a entrar na política e ser candidato a vereador aqui em Novo Progresso nas últimas eleições? O que foi assim, aquilo que você falou, não, eu preciso estar lá para contribuir? Qual foi essa motivação? Então, Wesley, eu formei em 2010 na Universidade Estadual de Mato Grosso e logo após a minha formação eu já passei num concurso público da Prefeitura de Nova Guarita, né, interior ali de Mato Grosso. E lá foi onde eu comecei a ter o primeiro convívio com a parte política, né, obviamente que como profissional, como um profissional concursado naquela prefeitura. E a partir de então, o meu interesse e conhecimento pela política foi crescendo, mas nunca na vontade de realmente ser candidato, e sim de entender um pouco mais do processo político. Eu era jovem na época, tinha, acredito que 21, 22 anos, se eu não estou enganado, e como a gente sabe, a juventude em si, muitas vezes ali naquele anseio de crescimento profissional, de correr atrás da carreira, de ganhar dinheiro, de conquistar, a gente meio que deixa essa questão política de lado. E eu comecei a conviver com isso, em 2014 vim embora para cá, vim fazer meu trabalho profissional aqui, fui contratado pela prefeitura aqui como engenheiro, na época também, trabalhei por quase 9 anos. E em 2024, eu fui convidado a fazer parte do diretório do PL, né? Num grupo político, qual o presidente hoje é o Aldo, né? Um grande amigo meu, pessoal, um irmão me convidou para essa missão, e eu aceitei para auxiliar a organizar o partido aqui na cidade. A princípio, eu não tinha interesse em ser candidato. Meu interesse era apenas em auxiliar e participar ali do processo. E diante de conversas, reuniões, se envolvendo mais, entendendo mais, algumas lideranças viram em mim o potencial ou alguém que poderia de fato contribuir, seja tecnicamente, com algum tipo de conhecimento, e contribuir, dar retorno para a nossa sociedade progressense. E a ideia foi amadurecendo. A princípio minha esposa era bem contrária, eu também não era muito favorável a ser candidato, porque a gente tem as nossas coisas, nossas obrigações, né? Eu tenho meu escritório de engenharia, nós temos algumas obras particulares que a gente executa, que acabam tomando muito tempo. Aí eu fui convencido a aceitar essa missão e graças a Deus aí logramos êxito e agora, lógico, precisamos corresponder às expectativas de toda a população, não só de quem votou em nós, mas de toda a população, né? Ayrton, você fez menção ao Aldo e eu presenciei o Aldo fazendo uma explanação da ação que precisava ser feita para essa eleição, que era uma eleição municipal e que naquele momento o PL ele ganharia mais, ele traria um benefício maior para Novo Progresso participando da reeleição do Gelson do que tentando lançar um candidato próprio, que era o momento de pensar local aqui dentro e as coisas estavam caminhando de uma forma que era avaliada como muito positivo, então o PL iria se unir. Nós sabemos que a direita, e principalmente aqui dentro do Novo Progresso, em algum momento ela já tinha pensado em ter uma candidatura própria. Como que isso aconteceu? Como que o Aldo conseguiu fazer com que essa ideia fosse prevalecida dentro de um debate? Então, Wesley, como que isso aconteceu? Nós, até então, o diretório do PL, se você pegar ele em essência, ninguém lá é político. Ninguém lá é envolvido com política ou tem relação direta com a política.
todos são profissionais liberais, empresários, produtores rurais, e que realmente estavam pensando e pensam no bem da nossa cidade e da nossa região. Todos nós vivemos daqui, né? Eu cheguei aqui, eu tinha um colchão, eu e meu sócio Mário tinha um colchão e um ventilador. Então, o pouco de coisas que a gente conquistou foi aqui. Então, a gente quer que essa região desenvolva e cresça. E esse é o objetivo de todos. Tem pessoas que estão aqui há 40 anos, 30 anos. E o que acontece? Nós fizemos uma avaliação do que seria mais benéfico para Novo Progresso naquela conjuntura. Se seria, às vezes, a gente ter uma candidatura própria ou então uma composição com o governo do prefeito Gelson, que realmente fez um excelente trabalho, mostrou, está aí para todo mundo ver, né? Ninguém é cego, né? Tem demonstrado aí ativamente o que tem feito e contribuindo com a evolução da nossa cidade. E a grande maioria do grupo, o Aldo sempre ouviu o grupo, nunca foi uma decisão do Aldo, do Ayrton ou das lideranças ali, sempre foi uma decisão do grupo. Foi feito um diálogo, teve um diálogo com o grupo e foi visto o que a maioria desejava, né? E dentro dessa eleição interna, entre aspas, aí a grande maioria aprovou a composição e não a candidatura própria. Obviamente, tinham aqueles que preferiam a candidatura própria, defendiam essa ideia, não eram favoráveis à composição, porém, prevaleceu o interesse da maioria, né? Diante do trabalho desempenhado aí pelo prefeito. Ayrton, você se candidatou, foi eleito e já na primeira sessão ordinária você já tocou num ponto que é o plano diretor. Uhum. Explica para nós e principalmente para quem está em casa assistindo agora, qual é a importância para um município novo como Novo Progresso ter um plano diretor confeccionado, feito por profissionais altamente qualificados para que nós possamos dizer temos um plano diretor de excelência. Então, Wesley, essa pergunta é muito importante, um excelente questionamento. Quando eu me elegi, eu fiz um compromisso comigo e com a população de contribuir dentro daquilo que eu conheço, né? Pouco eu vou palpitar ou opinar naquilo que eu não conheço, né? Nós sabemos que toda cidade que quer desenvolver, ela precisa de planejamento. Nós, na nossa vida pessoal, quando a gente quer crescer, quer se desenvolver, a gente faz um planejamento. E o plano diretor nada mais é, falando de uma forma mais acessível, do que o planejamento. É ele que vai dar as diretrizes, vai direcionar o desenvolvimento da cidade, para onde ela vai crescer, onde nós teremos setores comerciais, onde nós teremos setores industriais, onde nós teremos setores residenciais, o que pode ser feito em cada local, o que não pode, né? A lei de zoneamento urbano engloba esse processo, o código de obras engloba esse processo, o código de postura engloba esse processo. Então ele é uma conjuntura de ordenação que vai dar o direcionamento do desenvolvimento da cidade. É através dele que a gente sabe para onde a cidade vai, o que pode ser feito e o que não pode. Vou te dar um exemplo bem básico. Aqui, a predominância aqui do seu bairro é residencial, mas nada me impede de comprar um terreno aqui do seu lado e montar uma oficina mecânica, uma chapeação, uma funelaria, algo que não condiz com um loteamento, um bairro residencial, né? Isso gera transtornos, gera incomodação. Não que a gente seja contra a pessoa investir, obviamente que não, mas ela tem que ter o espaço adequado para que isso seja feito, né? Trânsito de automóveis de grande porte, de caminhões, tráfego pesado. Eles não podem estar andando dentro da cidade, no meio das ruas, das casas. Eles têm que ter o local correto para eles chegarem, descarregarem, carregarem. Então, tudo isso vai estar englobado dentro do plano diretor. Agora, quando nós falamos de construir um plano diretor dentro daquilo que precisamos, a gente sabe que a gente vai ter que ter um recurso alocado, um investimento. Uhum. Seria possível articular com deputados estadual, federal ou até mesmo com o senador da República para viabilizar alguma verba que pudesse vir para o Executivo com esta finalidade para que a gente conseguisse, dentro de 6 meses, 1 ano, ter esse plano diretor concluído? Com certeza. É claro que depende de articulação política. A gente sabe que um plano diretor hoje, se for contratar uma empresa com know-how, conhecimento técnico para fazer toda essa elaboração
Ele não é barato. Então é possível, através de articulação, sim, conseguir uma emenda para que seja feita esse estudo, esse plano diretor. Porém, a gente sabe que normalmente o município tem outras prioridades. Então, quando você acaba conseguindo um recurso significativo, acaba se sendo priorizado outras situações, saúde, educação, infraestrutura urbana, e acaba sendo deixado de lado esse planejamento. Então, teria que ser buscado um recurso que fosse realmente viabilizado para essa situação. Não, o objetivo desse recurso é fazer o plano diretor. Ou a prefeitura, né, através de um planejamento financeiro, obviamente, se preparar para ela mesma arcar com esses custos. Porque a gente sabe que todo tipo de planejamento, apesar de ser custoso, ele traz inúmeros benefícios para a população, para a cidade e para a população como um todo, né? Todo mundo ganha com isso. Não é algo que vai trazer benefícios específicos para certas pessoas, não. Ele favorece toda a população da cidade. Agora vamos falar sobre o vereador Ayrton em Brasília. Você já esteve na capital federal, você foi atrás de recurso, teve com o Bolsonaro, até porque tenho até uma foto sua com o Bolsonaro. Como vereador, como que você sentiu Brasília dentro dessa questão de articulação por recurso? O que você conseguiu abrir de portas que possa vir retorno para a população, vindo uma emenda para uma área, para outra? O que já foi possível fazer nesse curto espaço de tempo? Certo. Então, Wesley, eu ainda estou aprendendo os caminhos das pedras, né? Eu nunca fui político, então... Assim, a gente precisa ter uma base de pessoas que já têm um caminho aí percorrido para que possam realmente abrir portas e facilitar esse processo, né? Eu estive em Brasília, o deputado federal Joaquim Passarinho lá abriu as portas do gabinete dele, foi muito receptivo. Na oportunidade, a vice-prefeita Rosana também estava junto, apesar de a gente não ter combinado aquela agenda, foi totalmente coincidência, né? Então estivemos lá sim com o deputado federal Joaquim Passarinho, também estive com o deputado federal Caveira e com outros deputados, estivemos com o senador Zequinha Marinho, mas assim, a nossa base é o deputado federal Joaquim Passarinho e o deputado estadual Wesley Tomás. São as nossas lideranças a nível de estado e a nível de Brasil, nas quais a gente tem aí uma ligação política. E o deputado federal Joaquim Passarinho, na minha ida para lá, já garantiu um investimento de R$2 milhões, né, para o grupo do PL, né, que compõe eu, o vereador Demétrio, a vice-prefeita Rosana, o secretário de Agricultura Matheus, o próprio Aldo, que é o presidente do partido. Então esse é um recurso que veio através do deputado federal Joaquim Passarinho para que a gente possa distribuir aqui, juntamente com o prefeito Gelson, obviamente, decidir aonde que ele pode ser melhor aplicado. Depois... agora recentemente, acredito que foi semana passada, ele anunciou além desses 2 milhões mais 500 mil, né, de investimentos aqui para Novo Progresso esse ano. Opa, então nós já temos aí já um valor significativo. Sim. É uma ação coletiva do PL para atender a comunidade progressense. Exatamente, é uma ação de todo o PL, né? Nós trabalhamos sempre como grupo, né? O grupo busca o desenvolvimento da região, o crescimento local, né? Obviamente que tem atuações isoladas de cada um. Por exemplo, o vereador Demétrio ele tem uma atuação mais assídua no interior, eu dentro da cidade, por uma questão logística. Ele mora lá, eu moro aqui, né? O meu entendimento profissional envolve mais essa área. O vereador Demétrio ele também já tem um conhecimento amplo da área de saúde. Então a gente se complementa. A vice-prefeita também tem um conhecimento muito grande, tanto na parte rural quanto na parte urbana. O secretário Matheus, que foi vereador, também tem muito conhecimento, então a gente vai se complementando, né? Obviamente, igual eu falei, alguns têm algumas ações mais pontuais, igual, por exemplo, o meu projeto das faixas elevadas dentro da cidade, que aí já envolve uma parte mais técnica minha, de conhecimento profissional, né? Um outro projeto que eu estou desenvolvendo que é referente ao trânsito aqui de Novo Progresso, que é com relação às vias de mão única, né? Logo a gente vai estar apresentando isso aí para ser discutido e debatido e analisada a viabilidade de ser feita. Mas o PL sempre busca trabalhar como grupo para que a gente possa trazer desenvolvimento aqui para a nossa cidade. E
Claro, obviamente que esses recursos a gente senta junto com o prefeito Gelson, que é o chefe do executivo, para que juntos a gente defina a melhor aplicação, né? Porque o prefeito também tem outras fontes de recursos para outras demandas, nas quais ele sabe melhor qual que é hoje as deficiências da cidade e onde esse recurso pode ser melhor aplicado. Ayrton, fala um pouco desse projeto das faixas elevadas aí que você já colocou ele aí para a gente entender um pouco melhor. Então, Wesley, as faixas elevadas foi uma demanda da população junto a mim desde a época da campanha, né? Devido ao grande número de acidentes. Ano passado, a gente teve um número de 825 acidentes dentro de Novo Progresso. Dá uma média aí de 2,37, 38 por dia. Então, visto o tamanho da cidade, a gente sabe que é um número alarmante, né? E a gente sabe da imprudência de alguns aqui no trânsito, né? E o desenvolvimento, ele também traz os seus problemas. Visto que várias ruas foram asfaltadas, o que acontece? O povo tende a trafegar em alta velocidade, né? Quando as ruas eram de chão, que tinham os buracos, as pessoas naturalmente andam mais devagar, né? Com o desenvolvimento veio a pavimentação, que trouxe esse benefício para a cidade, porém, infelizmente, alguns que têm um pouquinho de imprudência, para não dizer outra coisa, acabam dirigindo de forma inadequada e acabam, às vezes, prejudicando a eles mesmos, né? Ou até pessoas que não têm nada a ver com a situação, devido à imprudência, à negligência desses motoristas aí. E as faixas elevadas, apesar de muitas pessoas serem contra, acharem que estraga a cidade, é algo efetivo. A pessoa, naturalmente, ela tem um obstáculo físico que obriga ela a reduzir a velocidade, não tem jeito. Com isso, a gente tem um controle do excesso de velocidade, além, obviamente, de facilitar a travessia de pedestres aí de um lado para o outro. Qual que é o maior problema hoje? Nós tivemos muitos quebra-molas aí que foram feitos de forma inadequada, sem seguir as normativas corretas. E o que acontece? Quem tem um carro mais baixo acaba sofrendo para passar num quebra-mola desse, né? Pega o para-choque, pega o peito de aço e acaba danificando o seu veículo. Mas ele sendo bem feito, dentro da resolução do CONTRAN, com as medidas corretas, com os acessos corretos, com inclinação correta, ele acaba trazendo só o benefício mesmo da redução da velocidade e da segurança do pedestre ali na travessia da via. Perfeito. Isso é algo que realmente vale a pena, porque qualquer ação que possa salvar uma vida, ela tem que ser executada. Isso aí é uma coisa que a gente não pode nem questionar. Sabemos que tem a questão da viabilidade, a questão financeira, sim, o recurso. Sim. Porém, é uma ideia que ajuda muito, até porque quem é morador de Novo Progresso ou aqui da região sabe. Infelizmente, às vezes você está andando na rua ali e a gente até assusta, passa o cara quase a 150 por hora. Você fala, isso aqui, para acontecer um acidente, é 2 minutos aqui, não precisa de muita coisa. Exatamente. Ayrton, como que foi essa sua experiência agora como vereador, as primeiras sessões, os edis que estão lá, os vereadores, essa convivência do dia a dia, as articulações, aí tem as comissões. Explica um pouquinho aí como que está sendo aí essa nova empreitada sua aí à frente desse cargo no Legislativo. Então, Wesley, confesso que é mais difícil do que eu esperava, né? Quem vê de fora acha que é muito fácil, que é tudo muito simples. Eu mesmo já tive essa visão, mas quando a gente conhece de dentro, a gente vê as complicações que tem. Eu estou aprendendo muito, né? Tô me desenvolvendo, estou estudando, estou buscando conhecimento, mas assim, ainda estou nesse processo de aprendizado, é algo totalmente novo, né? Mas graças a Deus, eu sempre soube separar muito as coisas. Então eu tenho uma facilidade de me relacionar com as pessoas muito grande. Eu não tenho problema com nenhum colega, graças a Deus, espero nunca ter. A gente pode divergir em opinião, né? Mas nunca é algo pessoal. Muito pelo contrário, né? A gente está ali justamente para debater, trazer ideias e sempre pensando no melhor da nossa cidade. Obviamente que discordâncias são naturais, ainda mais num local onde se tem 11 lideranças, né? E que essas lideranças também ouvem outras pessoas, não é? Tem coisas que não são da cabeça só do Ayrton, né? Tem coisas que não são só da cabeça do Dirk, do Juliano, do Demétrio, do Luizão. Não, a gente ouve as pessoas, a gente vive em sociedade. Então a gente recebe as demandas da população e tenta, de alguma forma, buscar
uma forma de solucionar aquilo ali, ou pelo menos de amenizar. Obviamente a gente não consegue fazer tudo, é difícil, né? Mas o intuito de todos, né? Claro que cada um tem seu jeito, claro que cada um domina mais uma área, mas a finalidade ali é que a gente tenha uma convivência pacífica, né? E por mais que exista discordâncias, nunca pode haver o desrespeito. Tanto é que na minha fala do dia da posse, foi algo que eu frisei muito, que a gente possa deixar o ego, o orgulho e a vaidade de lado, para que a gente possa pensar no bem coletivo. Eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar no coletivo, né? Tenho que pensar naquilo que vai beneficiar a população como um todo. Na sua avaliação pessoal, nós percebemos que nos últimos anos e nas últimas 2 eleições, a população de Novo Progresso ela está um pouco mais criteriosa na questão da escolha do vereador. Essas mudanças, hoje você faz parte desse colegiado, qual que é a sua avaliação? O nível dos debates, das discussões, já está à altura do município pelas demandas que existem? Olha, Wesley, eu acredito que a Câmara em si vem melhorando muito nos últimos anos, né? Eu acho que espaço para melhorar sempre vai existir. Eu acho que a gente nunca vai atingir o ápice da perfeição. Sempre vai ter espaço para melhorar. Mas, assim, isso é uma opinião minha. Eu vejo que a eleição para vereador ela é uma eleição muito difícil. Por quê? Principalmente numa cidade igual a nossa, onde todo mundo conhece todo mundo, né? Nós tivemos aí mais de 100 candidatos, salvo engano, nessa última eleição. Então você tem um primo, um tio, um vizinho, um amigo, um parente que é candidato. E isso acaba dificultando um pouco na hora da escolha, né? Porque assim, nós estamos escolhendo um representante para o legislativo. E aí aqui eu quero separar a pessoa do cargo, tá? A gente tem que saber fazer essa distinção. Será que a pessoa que eu estou escolhendo para me representar, ela tem condições intelectuais, técnicas e outras habilidades específicas que fazem dela, que deixam ela capacitada para exercer esse cargo ou não? Ou eu estou votando porque ele é meu amigo, porque ele é meu parente, porque ele é alguém que eu conheço, que eu tenho convívio, ou pode me trazer uma facilidade, um benefício pessoal? Então é nesse ponto que eu acho que a gente tem que melhorar muito ainda. Isso não só a nível de município, isso a nível federal, né? E foi o que eu frisei no início aqui com relação ao conhecimento político. As pessoas precisam ter mais interesse por saber o que é a função de um vereador, o que ele tem que fazer. Um vereador ele tem grande importância para o funcionamento político da cidade, né? Mas as pessoas hoje, até mesmo por falha de outros colegas que já foram vereadores, ou até mesmo que são, isso eu não quero dizer só aqui, estou falando a nível nacional e de outras cidades, criou-se uma cultura, né, que o vereador ele é o quê? Ele é um braço assistencial. Ele tem que doar uma cesta básica, ele tem que comprar um remédio, ele tem que comprar uma passagem, ele tem que isso, tem que aquilo. Não estou falando que ele não deve fazer isso, obviamente que deve, mas não é a função prioritária. A função prioritária de um vereador é o quê? É legislar e fiscalizar a atuação do executivo, para que as coisas estejam ocorrendo da maneira correta. E se esse vereador ele não tem o preparo adequado para isso, como que ele vai fazer isso? Como que ele vai propor uma lei que beneficie o município? Como que ele vai, às vezes, articular para que uma empresa, uma indústria, um empresário de grande porte queira investir na cidade? Como que ele vai se comunicar com outras lideranças? Como que ele vai buscar emendas parlamentares, por exemplo, como você bem citou? Como que ele vai articular essas coisas se ele, às vezes, não tem uma facilidade de comunicação? Então, é isso que eu quero dizer. Às vezes, a pessoa é a mais bem intencionada do mundo, mas às vezes lhe falta uma certa capacitação. É o que o finado Enéas muito dizia, né? Para você pilotar um avião, você tem que se preparar, você tem que fazer um curso. Para você fazer uma cirurgia, operar alguém, você tem que se preparar, ser um médico, estudar. E para ser político, você não precisa ser nada, né? Qualquer um pode ir lá e exercer a função, né? Então, é nesse ponto. É obviamente que eu não quero dizer aqui que a pessoa, para exercer um cargo público, ela tem que ter um curso superior ou algo do tipo, não. Mas ela tem que ter certas capacidades que fazem dela, né, ter condições de exercer o cargo, né? Porque senão realmente fica alguém lá apenas por estar. E as suas limitações impedem ela de atuar como se deve. Só para
corroborar nessa questão, um exemplo clássico que nós temos aqui é o prefeito Gelson Dil. O Gelson fez uma formação em gestão pública, foi para o programa líder do Sebrae, que se transformou depois no Avança Tapajós, fez toda a formação ali dentro, e você percebe, quando você viaja com ele, vai a Brasília ou a Belém, e ele está numa discussão em busca de recursos para o município, a facilidade que ele tem de conversar, de explicar, porque ele tem realmente conhecimento de causa. Eu me recordo até nessa questão do hospital, ele estava com a secretária de Estado, e ela apontou uma direção e ele questionou, mas com argumentos sólidos, que ela concordou, e ele retornou na Casa Civil para poder ir para uma direção que seria viável para o município. Então, assim, você realmente precisa ter esse conhecimento. Isso aí é fato, porque nós estamos no município, e aí que chega a pergunta que eu quero te fazer agora, nós poderíamos interpretar da seguinte maneira, quando a gente fala assim, mas o vereador tem que ser assistencialista. Olha, existe uma secretaria de assistência social dentro do município. Então, assim, quando você vê que a demanda de pedido é muito grande, você tem que entender se a secretaria está funcionando corretamente, porque ela tem ali a função de fazer isso. O vereador, e aqui em Novo Progresso, ele é um vereador que ele tem que cuidar com o desenvolvimento da cidade, porque se nós pararmos para analisar, a grande maioria absoluta dos progressenses, eles querem trabalhar. Aqui não é um povo que fala assim, eu quero uma cesta básica porque eu não quero fazer... Não, aqui o cara que fala assim, eu quero trabalho, eu quero poder ganhar meu dinheiro, sustentar minha família, crescer, construir minha casa. Então, nós somos um povo progressista. Nós estamos aqui para trabalhar, para desenvolver. E essas políticas fazem a diferença, porque você já mencionou rapidamente aí uma indústria que possa vir para cá, algo que possa acontecer nesse sentido, ajuda a cidade a crescer muito. Exatamente, Wesley. O que você acabou de citar tem total relevância, porque em poucos lugares, e olha que eu conheço muitos lugares, tive a oportunidade, graças a Deus, mas em poucos lugares eu vi pessoas tão batalhadoras, guerreiras, honestas, como aqui em Novo Progresso. Pessoas que realmente querem crescer, querem trabalhar, querem que as coisas aconteçam. O povo aqui é diferente, a verdade é essa. Aqui nós somos privilegiados nisso, né? E a gente precisa realmente facilitar essas coisas. A assistência social, ela é de extrema importância. Eu tenho meus trabalhos sociais que eu não saio anunciando, eu faço diante das necessidades das pessoas, sem holofote, sem nada, que é até o que está na Bíblia, que a mão direita não sabe o que dá à esquerda. E eu sigo esse princípio comigo. Mas cada um tem a sua forma de fazer e eu não condeno, não questiono ninguém. Mas, por exemplo, a questão da indústria. Nós tivemos uma breve conversa com algumas empresas para justamente tentar tornar Novo Progresso interessante para que elas venham a se instalar. Pelo menos falar, tem Novo Progresso ali, dá uma olhadinha. O que vocês precisam para que a cidade se torne interessante para o investimento de vocês? Hoje uma indústria, uma empresa de grande porte que chega aqui, que emprega aí 200, 300 pessoas, 150 pessoas, ela fomenta muito o comércio e a economia local, Wesley. Ela fortalece demais. Porque vamos supor que chega uma empresa aqui que empregue aí 200 pessoas. Em média, só em salário, essa empresa vai girar aí mais de R$1 milhão por mês dentro do nosso comércio. E o nosso comércio, tendo essa injeção financeira, todo mundo ganha, porque o mercado vende mais, a loja de roupa vende mais, a farmácia vende mais, a papelaria vai vender mais, o cara que investe numa kitnet para alugar vai alugar mais, porque vai ter mais procura, você vai trabalhar mais na questão de mídia, de divulgação, então todo mundo ganha, isso é coletivo. Então é isso que a gente tem que pensar, em políticas públicas, em situações que fortaleçam o todo, né? E como você bem citou o prefeito Gelson, né? Ele mostrou com trabalho a diferença entre uma pessoa com capacitação para exercer o cargo e pessoas que talvez não tenham tanta capacitação. Não quer dizer que não tenham boa vontade, não tenham idoneidade, não queiram fazer o melhor. Mas é como a gente citou os exemplos. Para determinadas áreas, determinadas situações, você tem que ter o preparo adequado para exercer ela da melhor forma. E isso se reflete em benefício comum de toda a sociedade.
É interessante que até um jogador de futebol, se ele é zagueiro, ele vai ter um treinamento específico para ele desenvolver ali a sua função. Se ele é atacante, também da mesma maneira. E quando a gente fala dessa questão do preparo, eu vejo, aí é uma opinião pessoal minha, isso como muito importante, porque nós estamos num momento crucial do nosso município. A gente está numa transição econômica, o garimpo, da maneira que funcionava, não vai funcionar mais. Nós temos uma série de problemas ambientais para resolver e sabemos que o governo federal não tem interesse em resolver as coisas. Dentro dessa visão deles hoje, isso pode mudar amanhã, mas no momento nós sabemos que isso é bem complexo. E nós estamos na rota do desenvolvimento. Nós vamos ter que entender aonde que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer que ainda não estamos fazendo e como resolver alguns problemas que é gerar renda, gerar emprego e fazer a economia girar. E aí eu entendo a importância de buscar, de estar debatendo, de estar tentando encontrar alguma situação que possa resultar no crescimento do município. Porque se a gente for só por ofício, você vai dizer assim, ó, eu fiscalizo, eu fiz os projetos, consegui uma emenda parlamentar, cara, eu sou o vereador. Mas o problema é que a população está falando assim, Ayrton, e aos demais, o que você pode fazer a mais do que isso? É possível entregar algo a mais? E é nessa linha que eu entendo que nós vamos crescer com essa união que está tendo hoje, que são poderes independentes, mas se unindo quando se fala que é para desenvolver o município. Ah, sem dúvida, né, Wesley? Se não haver harmonia aí entre todo mundo, as coisas não funcionam. E você bem citou aí a agricultura, até eu quero fazer uma fala aqui a respeito do produtor rural, né? Quero frisar bem o produtor rural. Porque, assim, Wesley, a nossa região vem sofrendo, né, com essas dificuldades que você bem comentou, o garimpo e o próprio produtor. Mas aí que eu te questiono, como que a gente vai trazer segurança alimentar para o mundo e para a população em geral sem o agricultor? Infelizmente, uma fábrica de carro, uma fábrica de celular, uma fábrica de computador, não enche barriga de ninguém, né? Já o agricultor é quem realmente gera aquilo que todos nós necessitamos. De um médico você não vai precisar todo dia, mas de um agricultor, de um pecuarista, você vai precisar no mínimo 3 vezes por dia. E é eles que estão lá na linha de frente, correndo todos os riscos. Uma hora é chuva demais, outra hora é chuva de menos, correndo os riscos de perder a sua produção, né? E ainda, acima de tudo, são tratados muitas vezes como bandidos, como grileiros, como poceiros, quando na realidade, sem eles, ninguém vive. Nós, do agricultor, nós vamos precisar dele no mínimo 3 vezes por dia, do agricultor, do pecuarista, do cara que, do pequeno, do médio, do grande, o cara que produz uma galinha, um porco, até o cara que planta aí milho, soja, arroz, trigo, nós precisamos de todos. São eles que garantem a nossa segurança alimentar e o nosso crescimento, que geram riquezas de fato para o país. Então a gente precisa trabalhar algo que realmente venha a fortalecer esse setor que é tão importante para o nosso país e não perseguir, como eles vêm sendo perseguidos aí como bandidos, como desmatadores, como grileiros, né? Isso já passou da hora do nosso país olhar com outros olhos para o produtor rural, né? Nós somos um carro-chefe, o carro-chefe da nossa economia é a agricultura, né? Então a gente precisa de fato viabilizar a produção, crescer a produção. A gente vê aí regiões que focaram na produção rural. Aqui no Mato Grosso nós temos exemplo ali, Matupá, Guarantã, Sinop, Sorriso, onde a produção agropecuária cresceu muito, viraram cidades maravilhosas, todo mundo tem como referência, quer viver cidades confortáveis, né? Isso traz riqueza para a região. Então eu não tenho dúvidas que se a nossa economia local se basear na agricultura e na pecuária, a nossa população tende muito a ganhar. Claro que a gente precisa que essas situações ambientais sejam resolvidas para que, de fato, eles venham a ter poder econômico de investir, de crescer e coragem também de fazer isso na região, porque hoje eles ficam desestimulados, né? Infelizmente, Ayrton, o único lugar no mundo que o trabalhador é bandido é em Novo Progresso, aqui na nossa região. Infelizmente, nós estamos acompanhando isso há muito tempo.
é uma mão truculenta do governo, e aí eles não têm dó, essa que é a verdade. E regularizar é algo que parece que eles rasgaram essa palavra do dicionário. Você não consegue ver uma ação efetiva, as coisas não acontecem, e seria muito mais fácil, para quando a gente fala de preservação, regulariza aquilo que já está aberto, e eu tenho certeza que vai formar um cinturão em prol de conservar a floresta, de conservar tudo, de ter esse capricho ambiental que eles tanto pedem, mas nós não podemos parar e deixar esse pessoal com essa insegurança na hora da produção. Concordo com você está correto, esse é um ponto. E aí tem um outro ponto que esse eu sei que você, o PL e a pasta ali da agricultura vão conseguir resolver. Ó, vou te dar esse dado aqui, mas depois você fala com o Amélio que ele pode te dar os pormenores. O Amélio montou um laticínio aqui na cidade, o laticínio Vorruaro. O que nós descobrimos depois que o laticínio já estava aqui funcionando? Que nós não temos uma bacia leiteira em Novo Progresso. Hoje, 80% do leite que o Amélio compra vem já de um outro município. Que ou ele pega ali em Castelo, que pertence para Altamira, ou ele já está pegando em Moraes, que já pertence para Itaituba. E ele pega aqui 20%, 15% aqui na nossa cidade. O que isso significa? Na condição atual, é mais ou menos 150, 200 mil por mês. Aí você pega aí 80% desse valor, você vai colocar fora do município, ou seja, não vai rodar aqui no nosso comércio. Se nós tivéssemos uma bacia leiteira estruturada aqui, o potencial de compra dele hoje poderia chegar até 500 mil mês. Se a pessoa, você vai pegar 500 mil mês e vai destinar esse dinheiro para o pequeno produtor. Às vezes o cara tem ali um sítio lá no assentamento, que hoje não sabe nem o que vai fazer para poder manter aquilo lá funcionando. Só que nós não temos. Então, assim, são coisas estruturais que parece assim que é simples, mas que não estão acontecendo. E que nós vamos ter que criar mecanismos para ajudar, para conscientizar, para a gente poder crescer. Porque o que eu penso, eu até quero a sua opinião dentro dessa questão. Se a gente fortalecer as empresas que nós já temos, é a certeza que daqui a 5, 10 anos essas empresas vão estar fortes e grandes aqui. Se a gente virar as costas para essas empresas, porque eu posso ter aquele pensamento assim, falar, cara, é uma empresa privada, é um empresário, o sol nasce para todo mundo, ele que se vire. Só que assim, se eu perco um laticínio aqui, depois uma fábrica de polpa ali, depois uma outra fábricazinha ali, daqui 10 anos, eu vou olhar e falar assim, gente, eu não tenho economia. Então, assim, é um pensamento que, quais são pequenas ações, mas que são necessárias de trabalhar para ajudar esse povo, para a gente conscientizar e criar essas questões. E aí eu falo assim da questão do PL, por quê? Até o próprio Amélio falou, o Wesley esteve aqui, e o pessoal que trabalha com a questão de leite conversou com ele, pediu uma ajuda e ele até se comprometeu em estar ajudando. Foi até através do Demétrio, se não me falha a memória. Mas assim, são ações que a gente pode estar trabalhando, que os parlamentares nossos conseguem, uma ação aqui, outra ali, e junto com o Matheus, que é uma grande aposta também minha, eu fiquei muito feliz quando ele assumiu a pasta, para a gente conseguir avançar nesses pequenos probleminhas que nós temos aqui, para a gente se fortalecer para o futuro. Então, Wesley, é um ponto muito importante. Bom, vamos pontuar aqui as duas questões. Primeiro, com relação às empresas, né? Igual você comunicou. Muitas pessoas às vezes acreditam que eles são puxa-saco de empresário, né? Quer ser vereador dos ricos. Mas a gente tem que frisar bem que o empresário é o que gera emprego para toda a população. Às vezes, numa empresa, tem 30, 40, 25, 50 funcionários. E que dependem diretamente desse trabalho para garantir a sua vida, garantir o seu crescimento, garantir as suas despesas mensais, garantir, né, o pão de cada dia da sua família. Né? Sem empresário não existe emprego. Mas é óbvio que a gente tem que sempre olhar para os dois lados. Nós temos que olhar para o lado
do funcionário e para o lado do empresário, né? Isso tem que ser uma via de mão dupla, da mesma forma que vai e vem. O benefício tem que ser para todos. Com relação específica ali ao laticínio do Amélio, eu já conversei com ele algumas vezes, né? Até porque eu sou de Terra Nova. Terra Nova tem a Copernova, né? Muita gente conhece, até eles tentaram implantar algo aqui, acabou não dando certo, justamente pela dificuldade com o leite. Eu não sou do setor rural, sabe, Wesley? Meu conhecimento disso é muito pouco, né? Até falei para você que eu não sou muito de opinar naquilo que eu não conheço. Mas hoje, diante da própria vereança, do convívio com o Matheus, com o Demétrio, com o Luizão também, que é um vereador do agro, com a Rosana, a gente acaba entendendo um pouquinho mais. Lógico que não igual eles, mas entendendo um pouquinho mais. E o que eu acho que falta, talvez, que seria inteligente e interessante? Não sei se é viável, justamente por eu não ser dessa pasta. Talvez, através da Secretaria de Agricultura, a gente desenvolver um programa de contratação de profissionais, zootecnistas, veterinários, agrônomos, técnicos agrícolas, né? Hoje os cursos técnicos aí estão em grande crescimento. Para quê? Para que orientem principalmente o pequeno produtor, igual você bem citou aí, aquele sitiante do assentamento, o chacareiro, né? A quê? A como produzir. Porque às vezes o sitiante tem lá a vaca dele, tem lá o espaço dele, mas ele não sabe otimizar aquilo ali para que aquilo seja feito da maneira correta e realmente venha a dar lucro para ele. Então, se a gente conseguisse estimular um programa de educação no campo, por exemplo, não sei se seria esse o nome, onde profissionais da área fossem até lá, a propriedade do pequeno produtor, e orientasse ele, falar, não, você vai produzir abacaxi, nós vamos te orientar a produzir abacaxi. Não, eu quero produzir leite, eu tenho aqui 5, 10, 15 vacas. Então, nós vamos te passar a orientação de como você deve fazer. Talvez estimulasse e fomentasse muito mais essa parte da bacia leiteira aqui na nossa cidade, né? Falando especificamente do leite, né? Fomentaria muito mais. Mas também a gente pode pensar numa abrangência ainda maior, né? Hoje aí a Secretaria de Educação compra legumes, frutas, verduras, né? Para servir aí na merenda escolar. Por que não estimular esses produtores a produzirem a maior parte disso, pelo menos, para fornecer para a Secretaria de Educação, por exemplo, e claro, para os mercados, e pensando aí num mercado maior até para outros municípios, né? A bacia leiteira é a mesma coisa, a gente sabe da importância do leite para um laticínio, para ele poder funcionar. E igual você bem falou, hoje um recurso que poderia estar girando dentro do município está indo para fora. Mas às vezes é justamente por essa falta de incentivo, de instrução, de conhecimento, que a gente precisa ir lá e levar para o pequeno. O grande, muitas vezes, tem condições financeiras de ir lá e arcar com uma assessoria, com uma consultoria, um profissional que vai lá. Mas o médio e o pequeno, não. Então, às vezes, aí, através da Secretaria de Agricultura, e eu sei que o Matheus tem competência suficiente para isso, eu não sei como é a questão de recursos, né? Aí já envolve outras coisas, para estar desenvolvendo aí um programa de educação, onde a secretaria poderia contratar aí 2, 3 técnicos, né? Uns zootecnistas, às vezes, não sei, para justamente estar passando essa capacitação. Faz um mutirão, vai lá no assentamento Terra Nossa, passa lá uma semana, vai no sitiante, reúne todo mundo, mostra o processo, como que tem que ser feito. Vai no Nova Fronteira, vai lá, passa uns dias. Ou o próprio produtor pode vir até a secretaria ali para se informar, para pegar esse conhecimento. Eu acredito que fomentaria muito esse mercado aí da bacia leiteira e outros mercados que poderiam ser abastecidos aí pelo pequeno e pelo médio produtor. Ayrton, quem está nos assistindo agora reside aqui no Novo Progresso e precisa falar com o vereador Ayrton. Onde encontrar e qual é o seu contato das suas redes sociais para que ele possa conhecer um pouco mais do teu trabalho? Wesley, falando do deputado, Wesley, hoje o Instagram é a minha maior fonte de comunicação ali, onde eu divulgo os trabalhos que a gente tem feito. Muitas pessoas conversam comigo ali pelo direct do Instagram, né? E meu telefone é aberto a todos. Quem quiser anotar meu número aí, eu passo, né? A gente conversa e marca. Eu gosto muito de me programar, né? Tenho o meu gabinete na Câmara também, mas muitas vezes a gente está fazendo os trabalhos externos, né? Então, assim, quer conversar comigo, pode me mandar um WhatsApp,
pode me chamar no Instagram que eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, porque tem dias que eu acordo, Wesley, e tem 40, 50 mensagens para responder no celular, né? Então, assim, às vezes a gente demora um pouquinho aí a responder, mas eu respondo todo mundo, e normalmente no mesmo dia, justamente para a gente poder dar essa satisfação para o povo, né? Que é quem nos colocou lá e merece toda a nossa atenção, toda a nossa satisfação. Obviamente que a gente não consegue resolver todas as situações, eu sou muito franco com todo mundo que me procura, eu não sou de ficar prometendo aquilo que a gente não tem como resolver, né? O que dá para ser feito a gente busca fazer, o que tiver ao nosso alcance a gente sempre vai fazer para que seja solucionado, né? E quem quiser me chamar no Instagram, meu Instagram é o @AyrtonGustavo, né? Lá tem meu número de telefone, me chama que eu passo também no particular para qualquer pessoa que queira falar comigo. E a gente está aberto aí, nós estamos abertos aí a ouvir opiniões, sugestões, críticas construtivas, né? Elogios também, obviamente, né? Por que não? Por que não? Mas claro que todas as ações que a gente toma, Wesley, é sempre pensando no bem da população. Não estou falando que a gente não vai errar, é óbvio que a gente vai, nós não somos imunes a erro, mas a intenção sempre é a melhor, né? Então, por isso que a gente está aberto aí a críticas. Eu quero começar a ter um diálogo mais aberto no Instagram também, através de caixinha de perguntas, essas coisas, responder dúvidas, trocar ideia com a população. É que o tempo ainda não tem me permitido isso, meu dia é muito corrido, né? Eu também sou universitário hoje, né? Eu estou estudando Direito, né? Então, a faculdade também me toma um tempo. Eu entrei no curso de Direito aqui da Universidade Federal do Oeste do Pará. Vamos iniciar agora o 4º semestre, então, assim, é o dia inteiro trabalhando e a noite estudando. E aí, finais de semana, é trabalho de faculdade, é estudar para a prova, é aquela vida de estudante mesmo, né? Depois de velho, voltei para a cadeira de faculdade, para justamente me aprimorar ainda mais. Então, assim, a gente está disponível para qualquer um que queira marcar um horário, que queira conversar, que queira que eu vá fazer uma visita. É só agendar que a gente vai até todo mundo. Beleza. O Ayrton, para quem não sabe, foi o candidato do Maximínio, lá da Casa das Tintas. Tá meu amigo Max. Cheguei lá um dia e falei, rapaz, aqui é o Ayrton. E aí falou tão bem do Ayrton que eu falei, nossa, falei, Max, você realmente é um político, hein? Porque você tá me dando aqui, me convencendo. O Max, ele é um grande conselheiro, um grande amigo, converso com ele praticamente 1, 2 vezes por semana, tomo muito conselho dele, inclusive hoje ele esteve junto comigo e com o Maurício, proprietário do supermercado Tradição, lá com o secretário de Obras Marconi, que nos recebeu muito bem, né, a respeito de uma situação aí que, se Deus abençoar que der certo, vai gerar frutos e investimento na cidade, entendeu? O interesse dos empresários em investirem aqui. E o Maximino, ele tem um conhecimento fantástico, ele é um cara que realmente tem me trazido muito conhecimento, me trazido boas instruções nesse meio político, porque a gente representa um todo, né, Wesley? Então, igual eu falei, a gente nunca erra de propósito. Então, eu sempre tive isso comigo, né? O Aldo é outro conselheiro meu, um irmão meu, que eu tenho um carinho, uma consideração muito grande por tudo que ele fez por mim quando eu cheguei aqui, né? Pela minha história aqui em Novo Progresso, né? O Edivaldo Quirrara também, o doutor Edivaldo, que é advogado, que é outro cara que eu tenho um carinho, uma consideração enorme, né? O Neto, que está aqui comigo, é outro cara que eu ouço muito. O Evaldo, o Jason da WNP, tem várias pessoas que a gente conversa, né? Pessoas em geral, minha esposa, né? Eu ouço muito minha esposa, que mulher tem uma sensibilidade maior para tudo, né? A mulher, ela sente, ela percebe aquilo que nós homens, às vezes, na empolgação de fazer, não percebemos. Então, assim, tento sempre escutar a opinião da minha esposa e absorver tudo dentro de um balaio ali e chegar num ponto comum, né? Não é fácil, a gente representa um todo, como eu te disse. A gente abre mão da nossa vida pessoal. Final de semana eu deixo meu filho em casa, deixo minha esposa em casa para ir atender um chamado de alguém. À noite eu estou na faculdade, deixo meu escritório às vezes de lado com o meu sócio, o Mário, que também é um grande irmão, um grande parceiro. Fica lá tomando conta para a gente se doar para a população. Esse é o nosso objetivo, auxiliar a crescer. Que seja pouco, que seja muito, mas sempre auxiliar. Ayrton, 2 perguntas e você está liberado, tá? Essa aqui vai ser bem para descontrair. Mas quando eu falei que você viria aqui,
Um amigo pediu para eu não ser identificado, então vou preservar o nome dele, mas ele falou assim, faça essa pergunta. Pergunta para o Ayrton se esse músculo que ele tem aí é já de família ou se foi numa academia. Porque se foi numa academia, qual é o segredo para eu não ficar só fazendo força e não ver resultado? Eu sabia que ia vir alguma coisa nesse sentido. Wesley, eu sempre gostei de praticar esporte, desde moleque. Em Terra Nova, quando eu estudava no ensino médio, eu jogava handball no time da escola. Eu estudava escola pública e nosso time foi campeão regional ali várias vezes. E eu saí muito cedo de casa para estudar. Eu saí com 14 para 15 anos, eu fui morar em Cuiabá para estudar. Fui morar sozinho. Já, claro, meus pais arcavam com as minhas despesas, mas eu morava sozinho. Eu limpava minha casa, eu fazia minha comida. E lá eu era sozinho. Então, assim, em 2005... 2004 eu fui para Cuiabá, morei lá em 2004, 2005 eu comecei a fazer academia. Foi algo que eu gostei, que me chamou a atenção e mais para passar o tempo, distração também. E foi algo que eu gostei. E de lá para cá, são 20 anos, né? Eu, com exceção de quando a minha esposa engravidou, que foi um período difícil, a gravidez dela foi meio conturbada, meu filho nasceu prematuro, a gente teve umas certas dificuldades aí, ele ficou na UTI uns dias, que foi um período que eu parei justamente de treinar, de fazer qualquer tipo de atividade física para cuidar da minha família, né? Meu filho precisou aí de uma atenção especial nossa no início, aqui só tem eu e minha esposa, a gente não tem família aqui, né? Tenho meus tios, obviamente, também, eu vou mandar um abraço aí pro meu tio Egomar, pra minha tia Anitta, que são pessoas que me acolheram aqui com muito carinho. Né? Mas assim, família, pai, mãe, irmão, nós não temos. Então foi um período que eu parei e como que eu posso dizer, fiquei largado mesmo. E aí eu engordei demais, me relaxei na vida. Mas eu sempre pratiquei atividade física. E quando eu voltei, eu já tinha uma certa idade, né? Hoje eu tô com 36 para 37 anos e a gente sabe que dos 30 para frente é só ladeira abaixo, né? Então eu procurei focar, contratei profissionais para me auxiliar na minha saúde, médicos, né? Médico do esporte, o Dr. Toranzo, que hoje, inclusive, vem atender aqui por intermédio da gente. Hoje ele tem vários clientes aqui, que é um doutor, que é um médico do esporte, né? Ele trabalha tanto com a parte hormonal, com a parte da performance em si, da saúde. E eu comecei a me dedicar mais nisso, né? Na musculação. Eu acordo 4 horas da manhã, todo dia, e 5 horas eu estou na academia, né? Hoje eu estou um pouquinho mais relaxado devido às atividades políticas aí, mas em média, quem me conhece há mais tempo sabe que eu chegava na academia às 5 horas da manhã, saía às 7, 7h30, né? Então era 2 horas, 2h30 de treino. Então isso aliado a uma dieta balanceada, a um treino correto, né? E principalmente a alimentação, né? A dieta que eu acabei de citar, que é primordial, você consegue sim se desenvolver uma suplementação adequada, ver a parte hormonal também, se os seus hormônios estão adequados à sua idade ou não, se é necessário uma reposição ou não. Então, tudo isso é uma conjuntura de coisas, né? A genética ajuda também, tudo isso conta, né? A gente sabe que tem pessoas que têm mais facilidade de ganhar massa, tem pessoas que têm mais facilidade de emagrecer, outros têm mais facilidade de engordar, mas tudo ajuda. Então, é uma conjuntura de situações. Você ter dedicação aos treinos, ter dedicação à dieta. Hoje o cara vai lá, treina, come bem, chega final de semana, entra na pinga, se mata de beber e acaba com tudo aquilo que ele fez durante a semana. Então, aí ele fala que ele não desenvolve porque ele não toma anabolizante, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Quando, na verdade, é toda uma conjuntura de coisas e tempo, né? Eu tenho aí quase 20 anos de academia. E se tirar um período aí de 2 anos aí que eu fiquei parado mesmo, sem praticar nenhum tipo de esporte. Então, é longo prazo também, não é do dia para a noite, né? Igual todo mundo quer. A gente é muito imediatista, né, Wesley? Todo mundo faz as coisas querendo o resultado amanhã, né? E não é assim. É tudo no longo prazo. Respondida essa pergunta, vamos para a última pergunta. A direita se une para ter um candidato a presidente da República que possa enfrentar a esquerda? O que você está vendo, ouvindo, sentindo dessas articulações quando você vai até Brasília? Então, Wesley, a gente aqui acaba tendo só as informações que são trazidas para nós, né? A gente tem visto aí o que tem acontecido com o nosso ex-presidente Bolsonaro, né? Novo Progresso aí, a 4ª cidade do Brasil mais bolsonarista. E
tudo indica hoje para um outro cenário, né? Para uma candidatura de uma outra pessoa, né? Saber de fato o que vai acontecer é difícil, mas a gente tem visto aí uma convergência, né? Para o Tarcísio, o atual governador de São Paulo, né? Aparentemente, não sabemos se isso vai se concretizar, né? Aparentemente, ele seria hoje o candidato da direita, né? Mas existem outros excelentes nomes aí que podem vir a surgir. Mas hoje, se fosse perguntar a opinião do Ayrton, eu acredito que ele seria a melhor opção, né? Para a direita, para o nosso país, por ser um cara preparado, um cara técnico, um cara que tem uma facilidade de, como que eu posso dizer, de relacionamento um pouco maior, né? Ele é mais tolerante, mais maleável a certas situações, o que eu acredito que acaba fortalecendo o grupo, porque política é grupo, né? Então, a gente vê que a esquerda não dá, né? Não tem nem o que falar. A esquerda, a gente tá vendo aí o que está acontecendo, me perdoe quem é da esquerda, mas tá aí, tá nítido, só não vê quem não quer. Não vamos entrar muito nesses detalhes. Então, tudo tende a ter alguém um pouco mais voltado à direita, né? Alguém com, não vou dizer de extrema direita, mas alguém voltado à direita. E o Tarcísio hoje, na minha opinião, é quem representa esse lado da direita mais moderada, né? É um cara pró-produtor, pró-emprego, pró-crescimento, né? E que consegue ali conversar um pouco mais com o centro, né? Com o centro-direita, ter mais articulação nesse meio, né? Então, a minha opinião hoje, a opinião hoje do Ayrton seria que viria aí provavelmente o Tarcísio, talvez com um vice do centro, né? Num partido mais de centro, para justamente fortalecer o grupo. Mas, na verdade, aí quem sabe mesmo é só eles, é só Deus, né, Wesley? Porque ainda tá perto, mas tá longe, né? Tem aí 1 ano e meio ainda para a eleição, mas eu acredito que a gente tem que trabalhar para uma mudança de cenário. Eu acho que é o que todos nós queremos, né? A gente tem enfrentado aí uma dificuldade muito grande a nível de país mesmo, e o que todo mundo quer é que melhore, né? E eu acho que hoje essa é a saída, né? Mudar esse governo aí, ter alguém mais voltado realmente para quem quer trabalhar, para quem quer produzir, para quem segue princípios, valores da família, crença em Deus, né? É o que a gente precisa, na minha opinião. Viver num país com uma taxa Selic nas alturas, como nós estamos vivendo agora, não é fácil para ninguém, independente da sua classe social. Exatamente. Todo mundo está pagando um alto preço. Ayrton, para encerrar, eu quero que você se dirija para essa câmera e deixe uma mensagem para aqueles que estão te assistindo. Bom, Wesley, primeiramente, mais uma vez, né, te agradecer pelo espaço, pelo bate-papo. Espero que a gente possa repetir outras vezes, porque, como eu falei, isso engrandece muito, né, o nosso conhecimento, o conhecimento de todos. Agradecer a população que confiou no candidato Ayrton e votou em mim, e dizer aqui que hoje, como representante eleito, eu não sou um vereador de só quem votou em mim. Nós somos vereadores de todos, nós estamos aqui para lutar pelo interesse, pelo bem de todos, e é isso que nós vamos fazer, né? Obviamente, como eu disse, a gente não consegue resolver todos os problemas, mas empenho, dedicação, força de vontade, trabalho nunca irão faltar, né? Então, todos aqueles que precisarem podem se dirigir a mim, que precisarem de um conselho, de um auxílio que eu puder dar, né? Eu estou aqui de prontidão para atender a todos. Seja um conselho técnico, seja algo mais voltado para a política. Se tiver ao meu alcance e conhecimento, eu não medirei esforços em auxiliar. Nós estamos aqui para trabalhar em conjunto com os demais vereadores, em conjunto com o prefeito, para colaborar com conhecimento, com trabalho, com dedicação, para que Novo Progresso ganhe e, com isso, toda a nossa população possa crescer, possa se desenvolver, possa criar seus filhos, possa ter sua família, possa gostar de morar em Novo Progresso, que Novo Progresso se torne uma cidade mais confortável para todo mundo, né? Que ela traga aí conforto para a nossa população, que é uma população guerreira, trabalhadora, honesta, decente, que quer crescer, que quer se desenvolver. Então essa é a mensagem que eu deixo, que todos possam ficar com Deus, tenham fé em Deus, Deus sempre em primeiro lugar nas nossas vidas, trabalho, foco, que as coisas vão acontecer e nós estamos aqui sempre pensando no bem de todos. Ayrton, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.